Pessoal, eu de novo, vou falar aqui a respeito agora de como a graça de Cristo alcançou Saulo, perseguidor de cristãos, judeu fervoroso, né? Ferrenho. Ele foi atraído, alcançado diretamente pelo Senhor Jesus em visão. O Senhor Jesus se mostrou a ele e o escolheu para ser seu apóstolo. Diante de todas aquelas mensagens que estavam na responsabilidade de Paulo levar ali a mensagem do Evangelho e as revelações que o Senhor Jesus trazia diretamente para ele, precisou Deus também colocar em Paulo uma dificuldade. Deus colocou em Paulo um espinho na carne. Ninguém sabe dizer o que é isso. Porém, era algo que o incomodava muito. E o mesmo apóstolo pediu que Deus retirasse, que Jesus retirasse esse espinho da carne por ser algo que o incomodava muito, né? Que o fazia sofrer, que o fazia se entristecer. Algumas vezes ele tinha vontade de partir para o Senhor. Ele viu o próprio Senhor Jesus e queria estar com ele diante daquela graça eterna. Mas o que eu estou querendo dizer com isso? Ele foi escolhido dentre tantos para trazer uma mensagem única. Algumas coisas foi revelado somente a ele. O próprio Senhor quis revelar a ele. Coisas que não foi revelado por outros. Para outros, foi revelado para ele. Então poderia acontecer, e Deus sabendo que nós somos carne, matéria, né? Que nós temos um ego, que nós temos uma carne decaída, pecaminosa, propensa ao erro, ao pecado, ao orgulho, à vaidade. O que o Senhor fez? Colocou esse espinho na carne de propósito para que o apóstolo Paulo não viesse se gloriar, mas pelo contrário, que ele viesse diante de Deus e dos homens se humilhar. Que ele não achasse em nenhum momento que tinha algum mérito por ter sido escolhido para uma obra tão grandiosa. Quando ele pediu que o Senhor retirasse aquele sofrimento, que significa o espinho na carne, o Senhor enviou um mensageiro de Satanás para o esbofetear na face. Então Paulo viveu cheio da graça de Deus, anunciando essa graça salvadora, mas sendo esbofeteado por Satanás o tempo inteiro. Caso contrário, isso não tivesse sido feito, realizado pelo próprio Senhor, ele poderia se envaidecer. Ele poderia, no seu coração, se achar grande ou melhor. Então, o apóstolo Paulo chegava e falava para nós, para que nós aprendamos dele, da lição que ele teve, mediante aquela... Quando Cristo o aprouve o moer, ele chegou e falou nas suas cartas, né, que quando ele se sentia forte, ele estava fraco. Mas quando ele estava fraco, ele estava verdadeiramente forte. E o bem que ele queria fazer, o mal ele já tinha feito. Quem era o apóstolo Paulo? Era só um vaso. Foi um vaso escolhido, um vaso de honra, porém sem méritos. Tanto que ele se considerava como um dos maiores pecadores, porque tinha perseguido o povo de Deus, matado, perseguido, torturado. As atrocidades que ele fez, ele não tinha por que se dizer que era melhor, tanto que não disse. Porém, quando ele viu a luz, ele viu o próprio Senhor Jesus Cristo, a graça o salvou. E o livrou e trouxe a ele a bendita e gloriosa certeza da salvação. O apóstolo Paulo queria estar com Cristo. Ele falou que se viver era lucro, morrer era estar com Cristo. Diretamente com Cristo, não morrer e dormir, mas estar diretamente com Cristo em gozo eterno e pleno. Eu estou falando dessas questões aqui porque se Paulo, o apóstolo escolhido diretamente por Cristo, o Senhor se revelou a ele, foi colocado a ele, nele, para ele se humilhar, para ele se rebaixar, para ele não se gloriar, um espinho na carne e um esbofeteador mandado por Satanás, o que dirá de nós cumprindo obras e requisitos da lei para nos justificarmos? Será que a gente não estaria pecando? A gente não estaria naquela situação que o Senhor não quis que o apóstolo Paulo estivesse? Que nós viéssemos a nos gloriar na carne? Porque é isso que acontece quando você cumpre obras para tentar se justificar. Mais uma vez falando da falsa profetisa Ellen White, sim, ela colocou as questões de dias e de sábados e de alimentos, não simplesmente como uma questão de você exercer uma obra em obediência. Não, é critério de salvação. Ela colocou a obra como uma condicional. Se você realizar a obra, você tem santificação. Se você guardar o sábado, você tem a salvação. Se você não guardar, você não tem. Se você guardar o sábado, você está em obediência a Deus. Se não guardar, você não está. Do mesmo jeito é a questão de alimentos. Várias partes daqueles livros dela, ela colocou questões lá relativas a alimento, onde ela disse que pessoas tinham mau testemunho por não ter abstenção de carne. A palavra de Deus nunca falou isso, que pessoa estará em situação melhor ou pior por ter se alimentado de uma coisa ou outra. Ela vem cheia de espíritos de demônios e traz
uma mensagem de abstenção de alimentos a qual o próprio Senhor não ordenou na sua palavra. Pelo contrário, dai graças e o alimento está abençoado para o teu proveito. Ela não tem o direito de vir fazer dieta e dizer o que é bom ou não para o ser humano, porque isso trata sim a ciência, e dentro da ciência há o engano. Agora, existem movimentos espirituais aí, hinduístas, né, ocultistas, que gostam de trazerem alimentos, abstenção de alimentos e carnes ou proteínas, porque assim eles conseguem ter uma elevação espiritual melhor, uma conexão melhor com os espíritos. Será que essa mulher não tem o mesmo intuito? Uma vez que se tem dúvidas se foi vidente que lhe deu aquelas, se foi médium que lhe deu aquelas visões, que mentor espiritual ali iluminou, quem era o tal do anjo que ela disse que a acompanhava o tempo inteiro? É um anjo de luz? É Deus? Foi Deus quem enviou? Não, eu tenho certeza que não. Qualquer coisa, menos alguma coisa que veio da parte de Deus, porque Deus não traz confusão, Deus não traz contradição, Deus traz confirmação. E as palavras que ela trouxe, em alguns trechos, é digno de loucura. Essa mulher recebeu uma pedrada na cara e não sei se em algum momento foi atestada a sanidade mental dela, mas deveria ter sido feito, né? Porque existe alguns tipos de psicopatia que a pessoa tem grandes ilusões, mas ela consegue fazer um enredo, se colocando em situações, né, que parece ficção científica. Isso é um transtorno mental. Então ela consegue iludir várias pessoas porque ela tem uma imaginação deslumbrada, ela tem uma imaginação fértil. E é praticamente os cenários que Ellen White criou, só que eu vou além. Aquilo ali são espíritos enganosos, misturado com um problema mental, com loucura, seja o que for. Mas assim, eu fico triste em saber que você quer deixar de ler a palavra de Deus, você que é adventista ou simpatizante, para ir atrás dessas fábulas, atrás desses espíritos enganadores. Vai sofrer um encantamento, está no encantamento, por isso não consegue interpretar a simples mensagem da graça.